Irmãos, eu quero dar continuidade aos nossos estudos no livro de Hebreus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículos 23 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Teve por maiores riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como que por terra seca, tentando os egípcios, se afogaram. Esta é a passagem que nós vamos falar nesta noite de Hebreus. Eu tinha até pensado em um pouco mais à frente, mas deixa para a próxima. O tema que eu tinha colocado hoje é a fé que derruba muralhas. Mas essa fé de derruba muralhas vai ficar para a próxima mensagem das muralhas. Nós vamos ficar até aqui hoje, porque senão nós vamos tomar muito tempo e hoje nós temos ceia. Então nós vamos ficar neste ponto aqui. Muito bem. Irmãos, para que nós fazemos um contexto do que está acontecendo. Todo mundo não. Muitas pessoas, espero que todos aqui, conheçam a história de José do Egito. Nós sabemos da história de José do Egito, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito e lá se tornou o segundo homem importante daquele país, porque tinha fome e o Senhor deu sabedoria a José, e ele teve aquele período de vacas gordas, período de vacas magras, e ali ele conseguiu fazer toda aquela provisão no período de tempos de fartura para o período de tempo de escassez. E José ficou muito conhecido. Lá na terra dele ficaram o pai e os irmãos. E com o passar do tempo, não tinha comida lá na terra do pai, ele mandou os irmãos lá para o Egito, e na segunda vez o José se fez conhecido, perdoou os irmãos, toda aquela história que nós conhecemos, ou detalhado ou de forma superficial. Depois que aconteceu isso, então, José pediu para Jacó, que era o pai dele, descer para o Egito, ir para o Egito, porque ele estava ali na liderança daquele povo. E com o passar do tempo, José morreu, e levantou outro faraó que não conhecia José, ou não lembrava dos feitos de José. O certo é que o povo de Israel que desceu para o Egito começou a se multiplicar, começou a crescer. O povo ficou muito, muito grande, numerosa a nação. E o rei do Egito começou a se preocupar com isso, porque ele dizia o seguinte: se houver uma guerra, esses hebreus vão lutar contra nós. Então nós precisamos arrumar formas de reduzir a natalidade deste povo. A primeira estratégia que Faraó tomou foi: força o trabalho desse povo, com tirania, com escravidão. Manda esse povo construir casa, manda esse povo construir pirâmide, manda esse povo construir torres. E o povo começou a ser escravizado, forçado ao trabalho. Só que isso não deu certo, porque quanto mais o povo trabalhava, mais se multiplicava. Então o faraó falou: mas não deu certo essa estratégia de fazer o povo trabalhar, que com isso ia diminuir. Não, aumentou o povo. E aí o faraó teve uma outra estratégia. Qual foi a estratégia de Faraó? Ele chamou as parteiras
Na época não tinha pronto-socorro da Unimed. Ele chamou as parteiras e disse assim para as parteiras: quando vocês forem fazer os partos das mulheres hebreias e nascer homem, vocês jogam no rio, vocês matem, joga no rio Nilo. Quando nascer mulher, pode deixar viver, porque elas iam ser educadas na educação egípcia e se tornariam, dariam filhos egípcios. Mas o homem não. Então, quando nascer homem, vocês matam. As parteiras hebreias, tementes a Deus, sabiamente não seguiram a ordem do rei. Muito bem, do faraó, perdão. Ou também o rei. O rei chamou as parteiras e disse assim: por que é que vocês não seguiram a minha ordem? Por que que vocês não mataram os filhos? Aí elas, sabiamente, e porque temiam a Deus, falaram o seguinte: sabe o que acontece, faraó? As mulheres hebreias, elas são muito mais fortes, são muito mais vigorosas que as mulheres egípcias. E quando nós chegamos para fazer o parto, elas já deram à luz. E aí nós não podemos fazer isso. Aí o rei falou: mas que coisa. Então tá bom, já que isso não deu certo, eu vou tomar uma outra atitude drástica. Mata todas as crianças. O rei mandou que matasse todas as crianças, e aí nós entendemos que é de 2 anos para baixo. O pastor Hélio falou isso daqui hoje, a mesma estratégia utilizada por Faraó quando Jesus nasceu. Então, este é o contexto. Todas as crianças eram para ser mortas. E neste contexto nasce Moisés. E Moisés também era para ser morto. Moisés, ele tinha os pais, o pai chamava Amrão, não é Arão, é Amrão, e a mãe chamava Joquebede. 2 nomes sugestivos aí para vocês colocarem nos filhos de vocês, Joquebede e Amrão, os pais deles, de Moisés. Quando esse Moisés nasceu, ele era formoso. E o autor aos Hebreus, ele traz Moisés para o cenário, porque Moisés era uma das personagens, ou um dos personagens mais importantes da religião judaica, daquele povo. Moisés era muito importante para eles. Por quê? Primeiro, Moisés enfrentou a ira do Egito, enfrentou a ira do rei, enfrentou a ira de Faraó. Segundo, Moisés foi um mediador da libertação do povo da escravidão. Terceiro, Moisés é que conduziu o povo no deserto. E essa condução no povo deserto, Moisés é que deu água, Moisés é que deu comida, Moisés é que deu carne para o povo, através dos milagres de Deus. E mais que isso, Moisés foi quem deu a lei para o povo. A lei que ele recebeu no Monte Sinai, que segundo os estudiosos recebeu da mão de anjos, foi Moisés que deu a lei. Então, toda a cultura, todo o procedimento do povo era baseado na lei. E essa lei foi Moisés que deu. Por isso, Moisés se torna uma pessoa tão importante para eles. E o autor traz Moisés para o contexto do estudo de Hebreus, e se vocês perceberam aqui os versículos que nós lemos, todos eles começam pela fé. Pela fé Moisés fez isso, pela fé aconteceu aquilo, pela fé aconteceu aquilo. Por que que ele está dizendo isso? Ele está dizendo: olha, não é pelas obras, é pela fé. Moisés, ele não recebeu o galardão, ele não teve o contato com Deus. E se nós lembrarmos um pouco mais recente, Moisés estava no Monte da Transfiguração, conversando com Elias e com Jesus Cristo. Não é isso que ele estava? Moisés não atingiu esse ápice da vida cristã, do relacionamento com Deus, pelas obras. Ele alcançou esse ápice do relacionamento com Deus pela fé. E a mesma fé que nós temos.
Não é uma fé diferente, não é uma fé turbinada, é a mesma fé. A fé naquele que pode todas as coisas. E mais que isso, Moisés tem comparações com Jesus Cristo, muito próximas. Por exemplo, Moisés ensinou no monte, Jesus também ensinou no monte. Moisés esteve no monte da transfiguração, como eu acabei de falar, conversando com Jesus Cristo e com Elias. Da mesma forma que Moisés, certa ocasião, estava disposto a morrer pelo povo que tinha saído do Egito, Jesus morreu pelos seus. Da mesma forma que quando Moisés desce do monte, a glória que estava no rosto dele fez com que ele colocasse um véu para que o povo pudesse olhar, porque o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque a glória do Senhor brilhava no rosto dele. Esta mesma glória brilha no rosto daquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A mesma glória que brilhou em Moisés brilha no rosto do povo de Deus. Então ele tinha muita semelhança. Por isso que o autor traz Moisés e propositadamente é o último que ele fala detalhadamente da fé. Ele falou de Josué, ele falou de Arão, ele falou do sacerdócio levítico, ele falou de todos os rituais, ele falou de Enoque, ele falou de Abel, ele falou de Sara, ele falou de Abraão, ele falou de todos, e agora ele fala de Moisés. E por que ele fala de todos? Para ele mostrar que Jesus Cristo é maior do que todos estes. Que a salvação não está em Abraão, não está em Isaque, não está em Davi, não está em Arão e Joquebede. A salvação está em Cristo Jesus. A salvação não está em nenhuma desses personagens do Antigo Testamento que tiveram, obviamente, a sua importância e são ícones para nós olharmos e percebermos tudo o que passaram e permaneceram firmes. Pastor Hélio falou hoje de manhã, Danilo falou aqui na abertura, que ser cristão não significa estar isento de problemas. Ser cristão não significa não ter dificuldades. Ser cristão não significa que, como o pastor Hélio disse, bom, então todos os meus problemas estão resolvidos. Não. Ser cristão significa, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ser cristão significa que nós temos um Senhor, onde eu posso me dobrar e dizer, Senhor Jesus, o Senhor sabe do que eu estou passando, porque o próprio livro de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas. E se você prestar atenção no livro de Lucas, quando passa as tentações de Jesus, tem um versículo que diz assim, ó, e ele depois de ser tentado com toda a sorte de tentação. Ou seja, as tentações de Jesus não foram só aquelas 3, foi toda a sorte de tentação. Por isso que eu chego diante dele e digo, Senhor, olha para o meu problema. Ele sabe do que eu estou falando. Ele foi tentado e por isso que o próprio livro de Hebreus diz, por isso que ele pode me socorrer. Por isso que ele pode te socorrer. Então eu não sei qual é a dificuldade que você passa, mas saiba que você não está sozinho, que o Senhor não te abandonou. Então, Hebreus 11, 23 diz assim, presta atenção, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pois, irmãos, como eu falei há pouco, havia um decreto do rei, de que toda criança recém-nascida do sexo masculino deveria morrer. Só que os pais dele tiveram essa postura. Logo após o nascimento, eles viram que a criança era formosa e eles preferiram desobedecer o decreto do rei. Aqui só um detalhe, essa desobediência, se fosse descoberta, é morte na certa. Então veja o risco que eles estavam correndo. A criança certamente seria
morta e os pais seriam mortos também. Então eles arriscaram demais em desobedecer o decreto do rei. Agora, irmãos, tinha alguma coisa especial nessa criança. A Bíblia nos diz que era a formosura dela, mas os pais viram algo interessante nessa criança que os motivava a arriscar a vida para poupar essa criança. O texto diz assim: apenas nascido foi ocultado. Só que aqui não é a fé de Moisés, aqui é a fé dos pais. Quem teve fé aqui não foi Moisés. Moisés era apenas nascido. Aqui é um detalhe: a fé foi dos pais. Os pais que arriscaram a vida porque viram naquela criança formosa alguma coisa especial. E aqui eu quero dizer para você que não foi somente a formosura. Obviamente que não foi a formosura da criança a razão de ocultá-la ou a razão de não aceitar o decreto do rei. A causa principal deste esconderijo ou de esconder essa criança já estava sendo preparada pelo Senhor, porque o Senhor, com o nascimento de Moisés, já estava abalando as estruturas do Egito. E o nascimento e a preservação de Moisés já fazia parte do plano de Deus de libertar o povo futuro. Então, aos olhos dos pais, foi a formosura da criança, mas o plano de Deus já estava sendo implementado, já estava sendo colocado em prática pelos pais. E isso às vezes acontece na nossa vida. Acontece alguma coisa que nós dizemos: não sou eu que estou fazendo, é a minha sabedoria, sou eu que estou direcionando. Só que a hora que nós vamos apurar, nós percebemos que é a mão de Deus que está fazendo. É a mão de Deus que está nos dirigindo, é a mão de Deus que está agindo para que nós caminhemos nos caminhos do Senhor. Muito bem, irmãos, o tempo passa. Moisés, com 3 meses de idade, não dava mais para esconder. Mesmo com toda a formosura, aquela criança não podia mais ser escondida. Tinha 3 meses, como que os pais iam esconder? E aí eles tomam uma decisão surpreendente. Olha aí, Êxodo capítulo 2, versículo 3. Eu vou voltar em Êxodo, eu preciso voltar em Êxodo para que nós entendamos melhor essa história. Porque ali em Hebreus ele é muito econômico. Até porque Hebreus, no capítulo seguinte, ele diz assim, eu procurei escrever de forma resumida. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junto, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Quem souber o que é um carriçal, ganha um chocolate. Carriçal, quem é do sítio, quem já morou na zona rural, no sítio, que teve lagoa, sabe o que é um carriçal? É uma moita mesmo, a moita de capim que tinha na beira das lagoas ali, que a gente caçava rã quando era mais jovem. Irmãos, por este fato, Moisés é assemelhado a Noé, que significa resgatado das águas. Da mesma forma que Noé e a sua família foi salva, Moisés foi salvo das águas, num cesto calafetado com betume. Irmãos, e o cuidado de Deus para com esse menino, ele chega aos detalhes. Nós percebemos que esse menino, mais tarde, ele tinha uma irmã, e a irmã dele chamava Miriam. Mais tarde nós percebemos que ele também tinha um irmão com 3 anos mais velho que ele, e esse irmão chamava Arão.
que vem ser depois o sumo sacerdote Arão. Então percebe que os cuidados com Deus, de Deus para ele, com ele, ele chega nos detalhes. Havia uma preocupação, o cuidado do Senhor, porque este homem, ele não tinha a mínima noção, mas depois de 80 anos, este homem voltaria para o Egito para libertar o povo de Israel. Depois de 80 anos, ele voltaria para o Egito para libertar o povo. Às vezes nós somos imediatistas, né? Nós oramos hoje e queremos que Deus responda ontem. Não é, Senhor, isso orando logo a tua resposta que eu estou com pressa. Só que Deus tem o tempo dele, tem o prazo dele. O Senhor tem os propósitos dele na nossa vida. Às vezes ele responde, às vezes ele não responde. E quando ele não responde, ele não deixa de ser Deus. Continua sendo Deus maravilhoso. Tudo isso, todos esses detalhes, é justamente para mostrar que a concretização de todos os fatos está em Cristo Jesus. Eu coloquei aqui, eu vou repetir, que a salvação das almas desses leitores do livro aos Hebreus, não estava em Moisés, em Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Eles foram personagens importantes, mas o que o autor está querendo dizer para eles? Olha, mesmo esses homens sendo exemplos que vocês podem olhar para a vida deles, o olhar de vocês tem que estar em Cristo Jesus. O sangue derramado na cruz em nosso favor não foi de Abraão, não foi de Isaac, não foi de Davi, não foi de Jacó, não foi de Noé, não foi de Sara, não foi de Pedro. O sangue derramado na cruz foi de Cristo Jesus. E por que não podia ser o sangue de nenhum deles? Porque da mesma forma que eu e você são pecadores, da mesma forma que eu e você, eles precisaram de um Salvador, e o Salvador é o mesmo, é Cristo Jesus. Da mesma forma que eu e você, eles precisaram de um novo coração, eles precisaram de uma nova vida, e essa nova vida só pode ser proporcionada por Cristo Jesus. Só por isso. E aí o que acontece? Quando os pais colocam essa criança num carriçal, coloca num cesto e deixa ali, acontece algo extraordinário, que é justamente a filha de Faraó, ela desce para tomar banho no rio e ela pega a criança. Olha aí, Êxodo 2, 4 e 9, diz assim: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é filho dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie o menino? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Você acha que Deus estava nesse negócio ou não? Deus estava nesse negócio ou não? A filha do Faraó pega o menino, a irmã esperta diz: você não quer que eu chame uma hebreia não? Para cuidar desse menino? Vai buscar a mãe do menino. Então é o seguinte, irmãos, Moisés cresceu no colo da mãe verdadeira, sob a proteção daquele que queria matá-lo. Deus estava nesse negócio ou não estava? Presta atenção, os detalhes que o Senhor faz. Isso é loucura. Irmãos, outra coisa, o plano de Faraó de reduzir o povo dos hebreus foi frustrado pela sua própria filha, quando ela resgatou Moisés do lago.
Deus estava nesse negócio. A própria filha frustrou os planos do pai. Agora, não foi a filha que fez isso. Foi o Deus que estava por trás disso. O Senhor de detalhes. O Senhor que conhece passado, presente e futuro. Os nossos olhos carnais, nós podemos dizer, nossa, quanta coincidência, né? Coincidência, uma vírgula, é o plano de Deus na vida deste homem. Não é verdade, irmã Célia? Que coincidência o quê? A mão de Deus na vida deste homem. A mão de Deus fazendo com que a filha de Faraó vá tomar banho naquele lugar, naquele dia, no local onde estava o cesto ali. Vamos lá. Hebreus 11, 24, 26, dando continuidade. De novo começa o texto. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, já tinha sido criado, já tinha voltado para o palácio, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Oh, bênção de Deus! Essa mensagem, esta passagem deveria encorajar aqueles irmãos que estavam lendo, porque eles estavam passando por isso aqui. Eles já tinham perdido os seus bens, alguns estavam sendo maltratados, outros já tinham perdido as suas famílias, outros tinham perdido os seus empregos, outros tinham perdido os seus bens, outros estavam sendo castigados. Então o autor aos Hebreus diz assim: Moisés preferiu isso aos prazeres transitórios do pecado, dos prazeres do palácio. Ele preferiu o opróbrio de Cristo ao invés dos prazeres transitórios do pecado. Irmãos, Moisés tirou os olhos da periferia e olhou para o centro. Ele tirou os olhos das coisas passageiras, transitórios, temporais, e olhou para as eternas. Colossenses não diz isso para nós? Se você já foi justificado, não buscai as coisas daqui da terra, mas as coisas eternas. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas passageiras. Foi isso que Moisés fez. As coisas, os pecados, os prazeres transitórios do pecado, do palácio do Faraó, não eram páreos pelo que ele estava vendo. As coisas eternas. O texto diz que ele viu o invisível. Viu o invisível. Oh, glórias a Deus. Irmãos, alguns estudiosos chegam a dizer que Moisés poderiam se tornar o Faraó. Veja bem, que ascensão na carreira, não é? Pensou? Promoção. Ele seria o Faraó, o cara que manda. Eu não quero, eu prefiro sofrer com o meu povo. Bobão, né? Não. A visão dele era uma visão diferente. Ele preferiu a vergonha, a ignomínia, ele preferiu o sofrimento. Uma decisão difícil, muito difícil, porque talvez outras pessoas não tomariam essas decisões, e talvez nós não tomaríamos uma decisão como essa. Irmãos, a fé, ela requer uma nova perspectiva de mundo. A fé, ela nos proporciona uma visão além do alcance. A fé leva-nos a contemplar o que o Senhor tem preparado para nós. É o que os teólogos, os estudiosos dizem, o agora e o ainda não. Nós já estamos usufruindo parcialmente da nossa vida celestial e eterna. Chegaremos um dia que nós vamos participar plenamente dela. Como que nós vimos? Pela fé. Pela fé. Eu creio que eu vou estar lá na grande cidade, santa,
preparada para mim e para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. Irmãos, isso não é conversa fiada, isso é Bíblia, isso é fé. E no meio de toda aquela perseguição, aquele flagelo que o povo estava passando, ele teve essa visão messiânica, uma visão de que quem o acompanhava era o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 4, preste atenção ao que Paulo diz. Irmãos, ele falando para a igreja em Corinto, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. E é agora, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Esta visão que Moisés teve, isto que o motivou a deixar toda a riqueza do Egito para trás e crer no Senhor. Irmãos, o próprio livro de Hebreus diz que Moisés, ele era servo numa casa onde o Senhor era Cristo. Ele atuava como servo, ele residia como servo na casa onde o Senhor era Cristo. Queridos irmãos, houve uma escolha de Moisés. Ele tinha duas coisas, duas decisões, duas opções. A Bíblia diz que ele preferiu uma. Talvez aos meus olhos e aos seus olhos, nós podíamos dizer, foi a pior escolha. Não, não foi a pior escolha, foi a melhor escolha. Deram uma escolha para ele. Os discípulos, certa vez, também tiveram uma escolha. Chegaram para eles e falaram o seguinte, vocês têm duas opções. Ou vocês param de falar desse Jesus aí, ou vocês vão levar uma surra, vão ser castigados. Qual que foi a resposta dos discípulos? Vamos ser castigados. Escolheram ser castigados. E depois louvaram a Deus por ser dignos de ser castigados por causa de Jesus Cristo. Paulo também teve uma escolha. Certa vez ele estava subindo a Jerusalém, os seus amigos falaram, Paulo, não vai. A Bíblia diz que eles choraram. Não vai não, Paulo. Eles vão te amarrar, eles vão te apedrejar, eles vão te bater, eles vão te prender, eles vão fazer um monte de coisa com você. Não vai não, Paulo. Paulo diz assim, eu estou pronto a não só sofrer pelo Evangelho, mas morrer pelo Evangelho. Ele tinha escolhas. E qual é a nossa escolha, irmãos? Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Oh, glórias! Irmãos, Moisés abandonou o Egito 2 vezes. A primeira vez foi quando ele viu um egípcio matar um hebreu. Ele matou o egípcio, aí os caras, por medo de morrer, ele fugiu. Foi lá para a terra de Midian e ficou 40 anos no deserto. A segunda vez que ele abandonou o Egito foi quando ele saiu do Egito levando o povo com ele. E é essa passagem que o texto fala, quando ele abandonou o Egito pela segunda vez. Foi quando ele libertou o povo da escravidão. A vida de Moisés, ela se resume praticamente em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos lá no palácio do faraó, os outros 40 anos no deserto, apacentando ovelhas do sogro dele, e os últimos 40 anos no deserto, conduzindo o povo rumo à terra de Canaã. Então ele teve 3 períodos praticamente de 40 anos. E o texto diz que ele não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Irmãos, qualquer um poderia ser morto pelo faraó logo na primeira investida que Moisés fez quando pediu para ele libertar o povo.
Afinal de contas, o povo hebreu era toda a força de trabalho que o faraó tinha. Então, libertar o povo era uma mudança radical em toda a estrutura. Então, qualquer investida de Moisés poderia ser morto, mas a Bíblia diz que ele não se amedrontou com a cólera do rei. Por que ele não se amedrontou? Porque ele viu aquele que é invisível. Ele cria, aliás, ele creu que tudo o que ele estava fazendo, todas as palavras que ele estava fazendo, todos os milagres que ele estava fazendo na frente do faraó, tinha a ordem e o comando do Senhor. Porque lá na sarça ardente, quando o Senhor apareceu para ele e falou, volta para o Egito para libertar o povo, ele ficou com medo. E ele disse assim, Senhor, mas quando o povo me perguntar, quem te enviou? Qual foi a resposta do Senhor para ele? Eu sou, te enviou. Você diz para o povo que eu sou, foi aquele que te enviou de volta. Então veja quem estava na retaguarda. Quem estava na retaguarda de Moisés não era Arão, o irmão dele que era o interlocutor. Não era Arão, não era o povo, não era a sua sabedoria, não eram os seus ensinamentos do Egito. Quem estava por trás de Moisés era o próprio Senhor. É aquele que dava sustentação para todas essas coisas. Irmãos, e quem nos dá a mesma sustentação é o próprio Senhor. Voltando no que o pastor Hélio disse hoje cedo, isso não significa que Moisés não teve problema. Teve um monte de problemas, mas ele cria, ele tinha certeza. A fé dele ultrapassava a visão dos olhos carnais. Hebreus 11, 28 e 29. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, os egípcios foram tragados de todos. Irmãos, a celebração da Páscoa e o derramamento do sangue são marcos na história da libertação do povo. O Senhor deu as instruções para Moisés, entre elas, como deveria ser o cordeiro. Eu preciso voltar novamente em Êxodo para entender isso. Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Estas são as descrições do cordeiro. E para onde que nos remete isso? Para onde? Eu teria que fazer só um estudo aqui sobre esses 10 dias que o cordeiro foi guardado. Esses 10 dias que o cordeiro foi guardado, eles são exatamente um período que Jesus levou para ser crucificado. Para onde aponta esse cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito? Será que aponta para o pasto? Para um cordeiro, para um animal de 4 pés? Não! Esse cordeiro, ele aponta para Cristo. Ele aponta para o único cordeiro santo, sem mácula, sem defeito, sem pecado, que foi morto pelos nossos pecados. O derramamento de sangue, irmãos, aqui simboliza a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. O sangue derramado ali, que nós vamos ver daqui a pouco, ele aponta para Cristo Jesus. Foi a ordem do Senhor que disse o seguinte: vocês matam um cordeiro ou um cabrito e vocês passam o sangue nas obreiras e nas vergas, passa em cima e passa ao lado. Agora, irmãos do céu, queridos amados, quando a gente olha isso, a gente diz, tá, foi assim. Irmãos, por isso que o versículo começa assim, é pela fé. Porque aquele sangue ali na porta seria a senha para que os filhos deles não fossem mortos.
Isso foi pela fé. Olha aí, Êxodo 12, 7 e 12. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas a comerão, porque naquela noite passarei. O Senhor está dizendo, eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Cada praga que o Senhor mandou para o Egito era para desfazer, para combater, para diminuir, para reduzir a nada um Deus do Egito. E esse aqui, o Senhor diz, eu executarei juízo sobre os deuses do Egito, sobre, vamos acrescentar aqui, sobre os falsos deuses do Egito. O sangue simboliza a morte de uma vida. E qual a importância do sangue de Jesus para nós? Da mesma forma, irmãos, que aquele sangue poupou a vida dos primogênitos dos hebreus, o sangue de Jesus Cristo poupou a minha vida e a sua da morte eterna. Da mesma forma que os hebreus, os filhos dos hebreus, foram salvos quando o Senhor olhava para aquele sangue, da mesma forma o sangue de Cristo na cruz, ele nos livra da morte eterna sem o Senhor. 1,19 fala justamente sobre isso. Olha o que diz, sabendo, fiquem sabendo, tenham certeza, vejam isso, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Lembra do sangue do cordeiro que eu falei agora há pouco? Esse é o verdadeiro cordeiro. Esse é o sangue que verdadeiramente salva. Este é o sangue que verdadeiramente nos justifica, como diz Romanos 5,9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando você olha para Efésios 2, o Marco pregou aqui, irmãos, nós éramos filhos da ira, só que o sangue de Jesus Cristo nos salva desta ira, para aqueles que creem em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. Um outro evento extraordinário foi a abertura do Mar Vermelho. Se nós entrarmos no texto, é maravilhoso você ler e entrar no texto. Presta atenção, de um lado vem os egípcios para matar, do outro lado você tem montanhas, na frente você tem o mar. E agora? Para onde eu vou? Aí vem, pela fé, o Mar Vermelho foi aberto. Pela fé, o Mar Vermelho foi aberto. E este caminho, irmãos, do Mar Vermelho, ele não estava aberto para todos. Ele não estava aberto para todos. Tinha um povo que não era convidado a passar por esse Mar Vermelho. Os egípcios não foram convidados. Irmãos, não há intruso no reino de Deus. Alguém já disse que no reino de Deus não há voluntário. No reino de Deus há chamado. O povo de Deus foi chamado para passar pelo Mar Vermelho.
os egípcios não. Não havia espaço para eles. Eles não eram convidados a passar. Mas eles tentaram forçar a passagem. Não, eu também quero. Se os hebreus passarem, nós vamos atrás, nós somos mais bonitos que eles. Eu também quero. O que aconteceu? O Mar Vermelho fechou e matou todo mundo. Deixa eu pegar aqui um texto, João 6, 35 e 37 diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, e embora me tenhais visto, não credes. E agora? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que vem ao Senhor Jesus, pode até achar que está fazendo por conta própria, mas se o Pai não o trouxer, ele não vem. Aquele povo, os hebreus, a Bíblia, fico impressionado com a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz assim: eles passaram o Mar Vermelho como em terra seca. Secou, filho. Alguém diz que lá a maré baixava e a água ficava na canela. Não, a Bíblia diz que secou. Eu vou contar essa história aqui. Alguém diz assim: não, irmão, não é não. O mar lá é o seguinte, falando para uma irmã simples de tudo. Não, irmão, é que lá tem um período do ano que a maré baixa e a água fica na canela. Por isso que o povo passou. A irmã disse assim: nossa, mas Deus é maravilhoso. Matou todos os cavalos do Egito em meio metro d'água, hein? Deus é maior ainda, né? Então é bem isso, entendeu? Não é não. Secou mesmo. E o povo passou em terra seca. Quando os egípcios falaram: nós também vamos. O Senhor diz: não, vocês não foram convidados a passar, por isso vocês vão morrer todo mundo afogado. Irmãos queridos, eu quero terminar hoje fazendo uma aplicação. Seguinte ponto: eu quero ratificar o que o pastor Hélio disse, eu quero ratificar o que o pastor Danilo disse aqui hoje. Irmãos queridos, ser cristão não significa não ter problemas. Se nós formos ver tanta chibatada que Moisés teve, se nós formos ver quantos problemas eles tiveram, sede, fome, o povo reclamando, quantos Coré, Datã e Abirão eles tinham, e quantos nós temos na nossa vida, dizendo o seguinte: não, Deus fala através de nós também, não fala através de só Moisés, não. Por que Moisés? Deus fala com nós também. Aí Moisés disse: se Deus fala com vocês também, então vocês morrem de morte natural. Agora, se Deus não fala através de vocês, então que vocês tenham uma morte extraordinária. A Bíblia diz que a terra se abriu e eles desceram mortos. Uhul! Se isso acontecesse hoje, ia faltar terra talvez. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: mas seja qual for o problema, a dificuldade que você está passando, e eu sei que você está passando, porque eu também estou. Não se desespere, busque no Senhor. Há uma tendência nossa que quando os problemas aumentam, a gente abandona o Senhor. Vamos fazer o contrário. Aumentou o problema, aumenta a busca. Dobra-se diante do Senhor. Ele não te abandonou. E Ele não vai te abandonar. E Ele sabe o que você está passando. Na época certa, no momento certo, o Senhor vai te dar o livramento. E se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. Que Ele nos abençoe. Que Ele incomode o teu coração a buscá-lo. Mas que Ele te incomode muito mesmo. Eu vou dizer, que Ele não te deixe sossegado essa semana. Que você busque Ele. Leia a palavra dEle. Clame a Ele, ore a Ele, peça discernimento, sabedoria, direcionamento, e o Senhor vai nos dar.